quem não me conhece, eu sou Silvana Blanc, especialista em relacionamento. E o tema aqui de hoje é como salvar o seu casamento a partir de você mesma. Como eu posso salvar o meu casamento? Como você pode salvar esse casamento que está ruim, está em crise, você não sabe o que fazer hoje no seu casamento? Como você pode começar a salvar isso a partir de você? Uma das coisas que eu mais escuto são as pessoas falarem assim, mas o casamento é 50%. Eu tenho que fazer a metade e a outra metade é a responsabilidade do meu marido, não é a minha responsabilidade. O casamento é 50% e se ele não faz a parte dele, não vai ter jeito, o casamento vai acabar. E é aí que você se engana, é sim responsabilidade 50%. Mas o que acontece quando você pensa assim? Geralmente, quando eu penso que a metade da responsabilidade é dele, ele precisa fazer algo para salvar esse casamento, quando eu fico só pensando assim, eu não faço nada para mudar. Porque você fica esperando que ele faça os 50% dele e você acaba não fazendo os seus 50%. Na verdade, com essa metade, esse 50% que nos cabe dentro da relação, a gente precisa fazer os nossos 100% dessa nossa metade. E quando a gente fica pensando assim, o casamento está ruim, eu não vou começar por mim, não, meu marido que tem que mudar, meu marido precisa fazer algo para mudar, o que acontece? A gente paralisa, a gente fica parado esperando com que ele faça. E nem ele muda, e nem você. E você fica deixando essa responsabilidade de salvar o seu casamento, de ter um relacionamento saudável, nas mãos dele. E a vida é sua. As coisas estão acontecendo ao redor, mas a responsabilidade do que você vai fazer com isso que está te acontecendo é sua, é a sua responsabilidade. E quando você começa a entender isso, você percebe que é possível, sim, mudar o seu casamento, salvar o seu casamento a partir de você, começando por você. E hoje essa reflexão aqui, que começar por você, eu quero te dizer, você sabe quanto você é poderosa, o quanto você tem esse poder dentro do seu casamento? Ou você fica ali implorando o carinho do seu marido, implorando a atenção do seu marido, porque ele não te dá atenção, ele não te reconhece, ele não vê o que você faz, vocês estão só brigando, discutindo, então você precisa ali ficar implorando a atenção dele para ver se você consegue ter um diálogo, para ver se você consegue conversar. Como está hoje o seu casamento? O que acontece? Por que a gente fica ali implorando, insistindo? É quando você não está reconhecendo o seu valor. E aí você quer que o seu marido te valorize. Mas como ele vai te valorizar se nem você está te valorizando? Esse valor tem que começar por você mesma. Se você quer ser valorizada pelo seu marido, você precisa primeiro se valorizar. E como que a gente valoriza algo? Como eu posso dar valor a alguma coisa? Eu dou valor àquilo que eu conheço. Imagina, se a gente pega uma joia, vou pegar uma joia de muito valor e vou levar para alguém que não entende de joia, não sabe o valor de uma joia e vai olhar para aquilo e vai achar que é uma bijuteria. Não tem valor nenhum. Quanto você pagaria por esse anel valioso? Vamos supor que esse nosso anel hipotético aqui, ele vale aí 100 mil reais, tá? Esse anel aqui da nossa história, ele vale 100 mil reais. E a gente levou para uma pessoa que achou que aquele anel fosse uma bijuteria. E ele falou, isso aí deve ser um anel de 10 reais, eu pago 10 reais nesse anel. E aí você leva aquele anel, o mesmo anel, para uma pessoa que entende de joia e vai olhar e vai falar, uau, esse anel é uma raridade, é um anel muito valioso e eu pago por ele 100 mil reais. E aí você entende, poxa, mas é o mesmo anel. Será que, por que esse não valorizou e essa pessoa valorizou? Porque ele conhece o valor. Ele conhece do que é feito aquele anel. Ele conhece aquela pedra que está ali. Entende? Então, você quer que o seu marido te valorize. Você quer ser reconhecida por seu marido. E será que ele te conhece? E aí eu vou mais além.
Será que você hoje reconhece o seu valor? Quase todos os dias eu recebo mensagens de mulheres que falam: Silvana, eu estou sem autoestima. Eu estou sem autoestima, com o desgaste do casamento, com os problemas do casamento, eu estou ficando sem autoestima, eu não tenho vontade de me cuidar, e é esse o momento de se resgatar. Como a gente quer salvar um casamento, ter um relacionamento de valor, se nem você mesma está se valorizando, se nem você mesma está conseguindo se resgatar dessa situação que está te gerando tanta dor, entende? Como você está hoje? Coloca para mim nos comentários. Como está a sua autoestima, o seu valor? Como você se valoriza? Muito ou pouco? Como está hoje? Pode ser que há um tempo atrás você tinha mais autoestima, mas eu quero saber hoje como está o seu valor. Será que você tem reconhecido esse valor? Uma das mulheres que eu mentorei, depois que a gente começou a trabalhar isso, ela começou a entender o método que eu ensino, a forma com que eu ensino de transformar o casamento, porque ele vai começar assim a partir de nós, a partir de você. Se você quer salvar o seu casamento, você vai ter que começar por você. Esse é um dos pilares do que eu ensino. Você vai começar por você, porque basta você para transformar essa relação. Porque quando a gente muda, a gente age diferente, a gente tem um comportamento diferente do outro. E se o meu marido não está agindo do jeito que eu gostaria, é porque eu preciso mudar a minha atitude. Então, são 3 pilares. Primeiro, que precisa que eu haja. Outro pilar é o comportamento, como eu estou me comportando. E o terceiro é agir da forma correta, para que o meu marido tenha a atitude que eu desejo. E é por isso que eu vou transformar, eu vou salvar esse casamento a partir de mim. Você consegue transformar esse casamento a partir de você. O que você quer salvar hoje? Qual situação no seu casamento que não está te fazendo feliz, que você não está satisfeita? O que você precisa transformar? E você vai começar a partir de você. Uma das mulheres que eu mentorei estava exatamente assim, se sentindo sem autoestima, depressiva, não queria nem levantar da cama, já não via graça na vida. E aí, quando ela começou a se resgatar para também transformar o casamento, ela começou a se cuidar. E aí teve um dia que ela estava fazendo uma maquiagem e a filha logo perguntou: mãe, você vai sair? Por que você está fazendo essa maquiagem? E ela falou: não, é para mim mesma, é por mim. E é isso, a gente precisa primeiro reconhecer o nosso valor, saber como superar isso a partir de nós. Porque se nem eu estou inteira, como que eu vou conseguir transformar um relacionamento? Eu vou conseguir cuidar do outro, cuidar da relação, salvar meu casamento, se nem eu estou inteira, entende? Então é por isso que tem que começar por você. Então eu vou pedir agora, eu vou te explicar aqui como fazer isso, como você refletir sobre isso, qual é a posição que você está hoje no seu casamento. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês compartilharem a live. Eu também vou chamar mais pessoas aqui. E eu falei aqui exatamente que existem 2 perfis de mulheres, né? Tem a protagonista e a vítima. Enquanto a gente fica esperando que o marido mude, o casamento tá ruim porque meu marido tá sempre errado, porque a minha sogra atrapalha muito, porque as coisas estão muito difíceis, o governo está muito ruim e tudo está interferindo no meu casamento. Enquanto você fica fazendo esse papel de vítima, nada vai mudar no seu casamento. É preciso você começar essa história, você começar a salvar o seu casamento a partir de você e ser a protagonista. E nesse aquecimento, nesse monte de lives que eu vou fazer aqui, existem 2 perfis de pessoas. Essa protagonista, que é a mulher que está comprometida, que quer transformar o casamento, e aquela mulher que está só curiosa. Deixa eu ver o que está falando nessa live aí sobre o casamento. Deixa eu ver como eu posso aprender alguma coisa. Mas ela está ali, ela vai ouvir, ela é só curiosa e não vai fazer nada. Na verdade, se você quer salvar o seu casamento, se você quer acabar com essas brigas, se você quer transformar algo, você precisa agir diferente.
ter uma atitude diferente, senão nada vai mudar. E quando a gente fica esperando que o outro valorize, eu vou esperar o meu marido me valorizar, ele dá o valor, ele não faz nenhum elogio, só fica criticando, enquanto você fica esperando ele te elogiar, você fica deixando que ele seja a sua régua de medida, de que ele diga o quanto é o seu valor. E não é ele quem tem que dar o seu valor. Você tem que saber o valor. Lembra da historinha que eu acabei de falar do anel? Imagina, se eu não sei o valor desse anel, e aí eu ofereço para alguém, e a pessoa me dá pouco por esse anel, eu vou achar que esse é o valor. Agora, quando eu conheço o valor dessa joia, eu não vou aceitar qualquer valorização. Eu vou só aceitar o valor que aquilo realmente vale. E será que você está se conhecendo? Você está se permitindo ser valorizada? Ou você está aceitando qualquer coisa do seu marido só para não brigar, para não discutir, e você não sabe mais o que fazer, você não sabe como mudar essa atitude dele, e você fica aceitando qualquer reação dele. E ele pode te tratar de qualquer forma, que está tudo bem, é o jeito, o relacionamento é muito difícil, é muito complicado, e é essa historinha que te contaram. Mas não tem que ser complicado. A gente tem que ser casada e feliz. Só que a gente esquece disso. Primeiro do valor, esquece que o relacionamento começa por nós. E por que começa por nós? Primeiro a gente precisa conhecer. Imagina que a gente está num jogo da vida. Quando você vai jogar um jogo, hoje os jogos mais modernos aí, o jogo de videogame, onde as crianças brincam aí de Fortnite, esses jogos todos aí, ou então uns simples jogos lá, vamos pensar num jogo mais antigo aqui, para quem tem mais idade, vamos pensar que a gente está jogando uma dama, que é um jogo simples aqui que todo mundo vai entender. O que eu preciso fazer? Eu preciso conhecer o meu jogo para traçar a minha estratégia. Quando eu estou jogando com um personagem num videogame, eu preciso conhecer o personagem. Quais são as habilidades desse personagem? O que ele é bom? O que ele faz de legal aqui que pode ser ao meu favor para eu ganhar esse jogo? Pensa comigo. Se você está jogando um jogo, você precisa saber a estratégia do seu jogo para você ganhar. Isso é um jogo, é uma brincadeira. Agora pensa, se na vida real, na história da sua vida, no jogo da vida real, você não conhece o seu jogador, que é você mesma. Você está nesse jogo. Você está no jogo do seu casamento. E você é o seu personagem principal. E será que você conhece as habilidades que você tem? Será que você está reconhecendo o que você pode fazer dentro desse casamento? Ou você acha que não tem mais jeito, que você já tentou de tudo, que não tem mais o que fazer? Vamos aceitar essas brigas, essas discussões. Ele é muito difícil, muito grosso, não consegue conversar. Você vai aceitar isso ou você vai traçar uma estratégia para o seu jogo? Ou você vai conhecer as habilidades do seu jogador, que é você mesmo? Entende que você quer salvar seu casamento, você quer ter um bom relacionamento, mas você não conhece você mesma, que é a sua principal, é o seu personagem no jogo, e ainda, muito menos, você conhece o seu esposo, que está nesse jogo junto com você, e que não é aí o seu adversário. Ele é para estar no seu time, né? Jogando com você. E muitas das vezes a gente não busca esse autoconhecimento. A gente nem reconhece o quanto é capaz dentro da relação. E aí, quando a gente vê, passa por uma situação, meu marido não ajuda em casa, meu marido não sabe conversar, não tem diálogo. Quando você passa por essas situações aí do dia a dia, o que você faz? Você só fica falando mal dele, que ele está fazendo errado, que o seu marido é isso, que o seu marido é aquilo. E eu não estou dizendo que ele não tenha culpa. Ele pode estar muito errado, o seu marido pode estar pisando na bola com você. Ele pode estar agindo muito errado com você. Mas você não está conhecendo nem você mesma, que é a principal jogadora. É o que eu costumo dizer.
Não adianta você desistir do casamento e partir para uma próxima relação. Silvana, o casamento está péssimo, eu acho que não tem como salvar isso, eu vou desistir, vou partir para uma próxima. Qual jogador você está levando para a próxima relação? Você mesma. E se você não transformar, se você não conhece, se você não cura aquilo que está fazendo você viver mais disso, você vai viver isso tudo de novo. Você vai encontrar outro homem com as mesmas características e vai viver tudo novamente. E aí você vai me dizer, mas eu conheço uma amiga que se separou e no segundo casamento ela tem tudo que não tinha antes. Talvez ela tenha aí agido diferente, transformado alguma coisa que ela não fazia no casamento. Entende? Aí a pessoa age diferente, por que, que não age no casamento? Por que, que não salva esse casamento? Para você bater no peito e dizer assim: uau, eu ganhei essa partida. Eu passei para o próximo desafio, passei para a próxima etapa desse jogo. É o jogo da vida, é o seu jogo. E você é a jogadora principal. Você está buscando conhecer as suas habilidades, conhecer os seus valores dentro do casamento, saber o que você, como você pode agir. E se hoje o seu casamento não está do jeito que você gostaria, eu estou aqui para te dizer que existem formas de se comportar diferente que você ainda não conhece. Porque se tem alguém feliz no casamento, se tem alguém vivendo um casamento transformado, é porque você também pode. Você também pode. Mas, Silvana, você não conhece o meu marido. Você pode dizer, o meu marido é pior do que os outros. Ele pisa na bola comigo. Então, é hora de você transformar essa situação para fazer com que ele passe a agir do jeito que você quer. Se você hoje não está conseguindo isso dele, é porque você precisa ainda de atitudes diferentes, de formas diferentes de agir que até então você não sabia. Pensa nesse jogo que é o seu casamento. Você é essa jogadora principal. E quanto você está se conhecendo? E muitas das vezes, saber falar não também é para amadurecer a relação e o outro a você mesmo. O dizer não produz essa maturidade. Se você não sabe o seu valor, você começa a dizer sim para tudo. Você começa a dizer sim para não discutir. Você começa a pensar que para salvar o casamento, você precisa agradar o seu marido de todas as formas para ver se você consegue salvar algo. E, na verdade, o outro não precisa que a gente faça tudo para agradar. Não é tratar o meu marido como ele gostaria de ser tratado, mas sim como ele precisa ser tratado, entende? Muitas das vezes você acha que fazer tudo por ele, fazer todas as vontades, vai fazer com que vocês briguem menos, vai fazer com que vocês discutam menos, vai fazer que o casamento fique mais construtivo e não vai. Muitas das vezes você precisa agir de forma educativa para que ele haja do jeito que você precisa que ele haja. É tratá-lo como ele precisa e não como ele quer. Entende isso? E se hoje eu preciso resgatar, Silvana, a confiança no meu casamento, eu preciso resgatar, eu quero ter mais confiança, eu quero confiar mais no meu marido, ter um relacionamento mais fluido, então você precisa agir para você resgatar essa confiança. Agora, no momento que você não conhece o seu valor, no momento que você não se conhece, você não sabe o que tem dentro de você que está te levando a viver mais disso, você só vai ficar repetindo os mesmos comportamentos. Você só vai ficar repetindo cada vez mais as mesmas coisas, entende? Então, qual é as habilidades aí da sua jogadora? Quais são as habilidades que você tem hoje dentro do seu casamento? É começar a olhar para você e se reconhecer. Será que é só ficar reclamando, criticando as atitudes do seu marido que vai resolver? Quanto mais você critica, é aquele casal borracha, né? O elástico. Cada um critica para cá, outro critica para lá, e é aquela devolução ali de críticas, de reclamações. Vocês não conseguem sair do lugar.
É possível salvar esse casamento a partir de você, desde que você tome essa consciência e comece a se reconhecer, a se valorizar, a buscar esse autoconhecimento, essa autoestima, para você conseguir transformar isso. Eu quero transformar um relacionamento. Vocês estão brigando muito. Ótimo, eu quero parar de brigar. Mas eu nem eu estou me aguentando. Eu estou estressada com essa relação. Eu estou cansada de tudo que está acontecendo. Eu estou exausta com tudo isso. Então, quando eu olho para o outro, eu só quero brigar e discutir. Só que eu quero fazer uma reflexão aqui. Hoje, como que você está hoje cuidando do seu casamento? Você está naquela deixa a vida me levar, né? Aquela música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou você está aí sendo a protagonista, você está cuidando aí de ser a jogadora principal do seu casamento. Como eu falei aqui, a gente está num jogo. Eu não sei qual é o jogo hoje que você consegue visualizar isso, se é um jogo de videogame, se é um jogo antigo de um jogo de damas, mas eu sei que se você está jogando, você precisa de estratégia. Você precisa conhecer as suas peças e o seu jogo. Quem está jogando com você? Quem está no seu time? Só que muitas das vezes você não busca se conhecer. E se num jogo você precisa conhecer, imagina na vida real. Elas acabam em quê? Em brigas. A gente acaba discutindo. E cada briga que a gente tem, ela vai desgastando cada vez mais. Ela vai cansando. E aí ou você vai optar por duas coisas. Uma é se calar para não brigar. Coloca nos comentários se alguma vez dentro do seu casamento você optou a se calar, a não falar sobre aquilo, porque você já sabe que se eu for falar disso, a gente vai acabar discutindo. E aí eu chego à conclusão de que quanto mais eu falo sobre esse assunto, a gente não sai do lugar. A gente começa ali a discutir, discutir, e a gente começa a brigar. Parece que eu não quero nem mais falar disso. Você já passou por isso? Se você já deixou de falar para não brigar, coloca nos comentários. Eu. Então, esse é um dos estágios de quando você está nessa crise de brigas dentro do casamento. O próximo estágio, quando você percebe que você não. Às vezes eu fico calada, ou então, quanto mais eu converso, eu não saio do lugar. Aí vem o próximo estágio, a próxima fase dessa fase aí de discussões e brigas, que é você se afastar. Exatamente. Meu marido disse que eu afasto mais ele de mim. Exatamente. Quanto mais briga, quanto mais crítica, quanto mais discussões, você só afasta o outro. Você afasta cada vez mais. E aí, deixa eu só completar as três fases. Aí vocês vão vivendo esse distanciamento, cada vez mais distantes um do outro, e começam a viver vidas paralelas. E aí você acaba fazendo coisas que só te agradam e ele buscando coisas que só agradam ele, e cada vez mais distante, até chegar o dia que você fala assim: uau, o casamento acabou. Talvez você ache que não tenha mais amor, você acha que não tem mais o que fazer. Eu já passei por isso, hoje não. Deve ser de se calar, né? Para não discutir. Confirma aí para mim nos comentários se é isso que você quis dizer. E aí você fica nesse distanciamento. Cada um vai para um lado. E aí tem gente que fala assim: vou te ensinar uma técnica, dá um gelo nele, dá um gelo que ele corre atrás de você. E por que que isso não funciona? Por que que a gente tem que ter cuidado com técnicas soltas, com dicas soltas? Porque, vamos supor, se você está aí discutindo, vocês estão brigando, você, seu marido, você é muito chata. Quanto mais você fala disso aí, mais você me afasta de você, como você colocou aí no comentário. Você tá, cada vez que você fala disso, você está me afastando cada vez mais de você. E quando ele fala isso, e aí você fala, então eu vou dar um gelo nele, eu vou parar de procurar, vou dar um gelo para ver se ele sente minha falta.
E aí, sabe o que vai acontecer? Pode ser que ele ache maravilhoso, porque estava tão chata, aquele monte de brigas, de discussões, aquela mulher estava tão chata ali, que quando você dá esse gelo, ele fala: Uau, que paz, ela me deu paz. E muitas das vezes ele não vai correr atrás de você, ele vai se sentir aliviado. Então, a gente não pode ir pelo 880. A gente tem que ter um meio termo. Existe um equilíbrio dentro da relação. Se eu preciso falar algo, a forma correta de falar. E por que que eu posso salvar o meu casamento a partir de mim mesmo? Porque eu não tenho controle sobre a atitude do outro. Eu não tenho controle, eu não tenho como falar como o meu marido tem que agir. Mas eu tenho controle sobre as minhas atitudes. Então eu posso agir diferente para que ele tenha outro comportamento. Mas como que eu vou cuidar disso? Como eu vou começar aprender a ter outro comportamento? Começando me conhecendo, começando a me valorizar, para que ele perceba isso. Como ele vai me valorizar? Ele vai me reconhecer se nem eu tenho feito isso? Eu estou exausta, eu estou cansada, eu só reclamo, eu só discuto. E aí, quanto mais eu reclamo, mais sim você vai se afastar dele. Eu reclamo porque ele não se importa mais comigo. Então é hora de você se importar com você. Entende? É você se voltar para você. É, eu vou deixar aqui algumas perguntas agora para vocês fazerem essa reflexão. O que você é hoje dentro do casamento? Como você está hoje dentro do seu casamento? Qual é o seu papel? Será que você está fazendo o seu papel de esposa dentro do casamento? Ou está pesado? Você está fazendo muito mais do que você deveria fazer? Quais são as suas atitudes hoje? Será que as atitudes que você tem hoje dentro do seu casamento estão te afastando cada vez mais do seu marido ou estão te unindo mais a ele? Como são as suas atitudes hoje? Quais os resultados que você está colhendo? Será que quanto mais você faz, qual é o resultado que você está colhendo? Então comece a partir de você a salvar o seu casamento. Comece se conhecendo, comece buscando estratégias para que você haja diferente. E ao longo dessas lives, esse aquecimento, eu vou te mostrar cada dia que você vai aprender um pouco mais. E a gente vai se aprofundar na maratona Chega de Brigas. E por que esses eventos? Por que esse aquecimento? Para que você possa tomar consciência de uma coisa de cada vez. A gente só transforma aquilo. Primeira coisa é a gente tomar consciência. E muitas das vezes a primeira fase de transformação é a negação. É você se deparar e falar assim: não, mas eu não preciso, não, eu não posso, não, talvez eu consiga sozinha. E quando você começa a ir a essa fase de negação, se você não tomar consciência de que você precisa agir diferente, de que você precisa ir de ajuda, você não vai mudar essa reação. Você vai continuar ficando cada vez mais deprimida, sem autoestima. E se você não busca se conhecer, se você não busca se valorizar, você não vai ter condição de cuidar da relação, de conhecer o outro. Então, para que o meu marido me valorize, para que o seu marido te valorize, você precisa primeiro estar se valorizando. Você precisa primeiro se conhecer, para que ele também te reconheça. Queria muito mudar e ser reconhecida. Então, você está no lugar certo. Comece hoje fazendo essa reflexão dessas perguntas que eu fiz aqui hoje. Como hoje você está se reconhecendo? Será que você está se reconhecendo? É que a gente fica sempre colocando o problema lá fora, achando que tudo está lá fora, que é o marido, que são as pessoas, que são as coisas. É hora da gente olhar para dentro de nós mesmos. Eu posso salvar meu casamento. Eu tenho o poder de transformar a minha vida. Então é hora de você se reconhecer. É hora da gente começar aqui essa caminhada, esse aquecimento, e a gente começar esse caminho de transformação. Sabe quando o homem olha para a mulher e fala: Uau, que mulher é essa? É que quando a gente casa,
O que que acontece? Você tem uma vida, tá? Tem uma vida, me responda aí nos comentários. Quem aqui já deixou de fazer alguma coisa depois do casamento? Alguma coisa que gostava, deixou algum amigo, alguma amizade que gostava de ter, de sair? Quem aqui deixou de fazer alguma coisa que gostava de fazer antes, depois que casou? E aí passou a fazer as coisas aí que o marido gosta, a andar mais com os amigos do marido, a fazer aquelas coisas que ele gosta. Coloca para mim nos comentários. Se você deixou alguma coisa que você hoje não faz mais, que te fazia bem, que era a sua característica, que era a coisa que você fazia quando solteira, coloca para mim nos comentários. Se você deixou de fazer alguma coisa. O que acontece? Você casa, o seu marido te escolheu, ele te conheceu exatamente por você ser diferente, por você ter a sua vida, as coisas que você gostava de fazer, aquilo que te encantava. E aí você se casa e muitas das vezes você começa a querer ficar igual ao seu marido. Eu quero fazer tudo o que ele faz, eu quero ser igual a ele, eu quero agradar ele o tempo todo. E você vai se perdendo da sua essência, do que você é, do seu poder de ser quem você é, porque não existe poder maior, não existe nada mais poderoso do que a gente ser nós mesmas. Por isso que a gente tem que começar por nós. Eu quero salvar o casamento, Silvana. Comece por você, transforme você, reconheça você, o seu valor, resgate quem você deixou de ser após o casamento. Não é porque você se casou que agora você é outra pessoa que você deixou de ser. E aí você começa a ser cada vez mais igual ao seu marido, igual ao seu marido. E aí você perde aquela graça de que era você, entende? E você acha que está arrasando, que está fazendo aquilo para agradar, que está sendo cada vez mais igual a ele. Não, ele te escolheu justamente porque ele viu quem era você. Ele se apaixonou por quem você é e não por alguém que você está tentando ser ou que você está se perdendo de você e deixou de ser. É hora de resgatar a sua essência, quem você é. Aí você pode dizer, mas o meu marido não gosta que eu mude, não gosta que eu fique assim, mais confiante. Ele não gosta. Pode ser que ele tenha medo de quem você pode se tornar, de que você descubra quem você é. Quantos homens? Me diz aqui, se você conhece alguma mulher que tem um marido, que tem um relacionamento, onde o homem fica ali diminuindo ela. Ah, você engordou, você tá feia, você não sabe falar, você. E aí ele fica depreciando a mulher, por quê? Para ele, para ela se sentir menor, porque ele tem receio do que ela poderá fazer se ela for confiante, do que ela poderá fazer se ela for ela mesma, entende? Então você diminui o outro porque para você se sentir melhor. Isso é uma agressão psicológica. É algo muito ruim. É algo que precisa acabar. Isso faz com que a relação fique abusiva. Mas então você não pode. Mas aí eu te digo, ele está te diminuindo, ele é grosseiro, ele briga com você, ou é você quem aceita? Uau! Isso é uma dica incrível. Quando você entende isso, e eu vou repetir isso 1000 vezes, porque às vezes a gente escuta essa palavrinha, mas ela não entra. Mas uma hora eu tenho certeza que você vai entender isso. Será que eu estou permitindo isso? Será que eu estou permitindo essas brigas? Será que eu permito ou ele é assim? Eu é que aceito ou ele que faz? Entende a diferença? É possível você transformar essa relação a partir de você mesmo. Então é hora de você resgatar, é você ser você mesma, não ser aquilo que ele quer que você seja, não ser somente aquilo que é igual a ele. Ah, ele não me reconhece. E você está se reconhecendo? A partir do momento que você está só esperando que ele te reconheça,
provavelmente você não está se reconhecendo. E Silvana, como eu faço isso? Como eu vou ver o meu valor? Como eu vou me reconhecer? Eu estou sem autoestima, eu estou cansada, muitos problemas no casamento, a vida está difícil, muita coisa para resolver, não tem graça a vida. Então é hora de você continuar aqui comigo, para você descobrir o que é que está fazendo você ficar assim. É por isso que eu estou aqui. Essa é a minha missão. Eu também já me senti assim, achando que não tinha jeito. Ou eu me separava, ou eu ia ser casada e infeliz para sempre, porque eu já tinha tentado de tudo. Até eu descobrir que não, que existe forma, sim, da gente salvar o casamento, da gente transformar a partir de nós mesmos. E é um passo de cada vez. É uma jornada. Só que essa jornada não precisa ser longa. Porque depende de como você vai, né? Você pode ir sozinha ou você pode ir com ajuda, com alguém te iluminando o caminho para você chegar mais rápido. E aí, essa é a minha missão e é isso que eu estou fazendo aqui. Essas lives de aquecimento é exatamente para você chegar na maratona chega de brigas e você conseguir entender todo o conteúdo que eu estou preparando lá para você. Você conseguir entender que você é capaz de transformar seu casamento. E por que às vezes a gente não consegue sozinha? Porque não é simplesmente assim, eu acabei de falar. A gente deixa de ser quem a gente deixa de ver o nosso valor, fica esperando o marido valorizar. E por que às vezes a gente não consegue sozinho? Porque existem coisas dentro de nós que precisam ser curadas para que eu consiga fazer isso, para que eu consiga me relacionar, para que eu consiga estar inteira no relacionamento. Como eu quero salvar o casamento, cuidar da relação, se eu não consigo cuidar de mim? Então é hora de olhar para você, buscar esse autoconhecimento, resgatar, curar essas feridas, para você sim salvar o seu casamento. Então, a dica para você aí que falou: meu marido não me conhece, não me vê, a gente briga muito. Então é hora de você focar aqui comigo, de você olhar para você. E eu quero concluir esse tema dessa live aqui exatamente com essa frase: o melhor caminho é aquele que nos permite olhar no espelho e ter orgulho de ser quem somos. Se hoje você olhar no espelho, você está tendo orgulho de ser quem você é? Eu quero que meu marido me valorize. Então comece se valorizando. Eu sou ignorante e ele é pior do que eu. Então é preciso. E é exatamente isso, né? Eu falei um pouco disso hoje de manhã, no tema do de manhã. A gente se conecta, a pessoa com quem a gente está é a pessoa certa. Às vezes isso dói ouvir isso. Como assim? Esse marido ignorante, como você falou, é a pessoa certa para você? Vocês estão aí exatamente para se curar, para um curar o outro. Você é maravilhoso. Você agora, nesse momento, reconhecer aí que você, assim, parabéns pela sua coragem, por você escrever aí, eu sou ignorante. Parabéns. Porque quando você reconhece que eu sou assim, quando eu reconheço que eu preciso mudar, que eu preciso agir diferente, você já está dando o primeiro passo para a transformação. Primeiro passo para essa cura. Porque para eu curar algo, a primeira coisa é ter consciência, é reconhecer que eu preciso. Imagina se eu me machuco. Acabei de ir ali na cozinha e me cortei com a faca, tá? Então eu tenho machucado aqui, eu acabei de me cortar. E por que eu vou curar? Eu vou jogar remédio para curar essa ferida? Porque eu estou vendo, eu tomei consciência de que existe um corte, então eu vou curar. É assim também todas as nossas feridas emocionais, as nossas dores interiores. Eu só vou mudar, eu só vou transformar, eu só vou agir diferente quando eu reconheço. Então, parabéns para você que está reconhecendo. E se você quer mudar esse jeito ignorante, você está no lugar certo. Porque ao longo dessas lives você vai ver como você pode deixar de ser ignorante. E existe técnica para isso. Existe forma da gente viver diferente. Porque às vezes esse ignorante,
Às vezes nem você está conseguindo lidar com isso, né? Nem você está sabendo se controlar emocionalmente. E tem como você se controlar, existem técnicas para esse controle emocional. Então, é exatamente isso. Se você quer acabar com as brigas, se você mudar o seu jeito, não tem como você não impactar o outro. Quando a gente muda as pessoas ao nosso redor. Hoje eu tenho orgulho de mim, maravilha, é isso aí. Quando você começa a mudar o seu jeito, quando você começa a entender que você é capaz de salvar o seu casamento a partir de você, você já vai começar a transformar isso. O primeiro passo é isso, é tomar essa consciência.